Olá, queridos amigos, queridos irmãos, você que me ouve pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo status, pelo YouTube, né? Agradecer pela tua audiência, agradecer pelo teu comentário, pela tua curtida, pelo teu compartilhamento. Mas hoje, dia 29 de janeiro de 2023, e são exatamente 7 horas e 22 minutos, hoje, domingo, né? Esse é o momento em que eu gravo esse vídeo. Qual a finalidade desse vídeo? Primeiro, o pastor Rogério, ele nos trouxe uma mensagem, né, por esses dias, e a mensagem ela foi tão impactante na minha vida que eu achei interessante com que você também ouvisse e fosse edificado pelo poder que há na palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12, vai dizer que todos aqueles que queiram viver realmente a vontade de Deus, na presença de Deus, agradando a Deus, sofrerá piamente perseguições. Perseguição no trabalho, perseguição na família, perseguição no casamento, perseguição entre os amigos, em todas as áreas da sua vida. A luz do Evangelho irá brilhar em você e você será contemplado. E pela luz que brilha em você, irá resplandecer sobre outras pessoas, consequentemente, as trevas serão reveladas, né? E, consequentemente, você sofrerá perseguições, lutas, dificuldades. E temos uma facilidade muito grande de aderir, de crer, de abraçar as boas promessas que Jesus deixou escrito na sua palavra. Nós temos uma dificuldade muito grande em aderir às mensagens também duras, dolorosas que ele prometeu, né? E quando o pastor Rogério ele prega, ele fala algo muito interessante. Ele fala que quando algumas coisas ruins acontecerem em nossas vidas, não venhamos murmurar, não venhamos nos entristecer e achar que Deus nos esqueceu. Faz parte do processo. Deus ele está no controle de nossas vidas. Essa prova, essa luta não é para te matar, é para te fortalecer, é para te tornar mais forte e maduro na presença de Jesus. Amém? Eu te convido também a você se inscrever no canal, né, da igreja aqui onde nós fazemos parte, do Ministério Kairos aqui no estado do Rio de Janeiro, e nos seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui em cima, em algum lugar desse vídeo, e que Deus abençoe e fale, assim como Ele falou ao meu coração, fale ao teu coração também, ok? Lembrando que o pastor Rogério é fruto das nossas orações também. Glória a Deus, né? O pastor Rogério é meu irmão e é o meu pastor, amém? E eu agradeço a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Evangelista Rodrigo Reis. Tchau, tchau. Vamos para a mensagem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Versículo 6. Todos acharam? Aleluia. Está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procura. Deus, amado Deus, querido Deus, obrigado por esse momento, juntamente com a tua amada igreja, Senhor, que compreende que o Senhor está neste ambiente e aqui nos reunido, Pai, diante da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito ilumine, meu Deus, nossos corações para que possamos compreender a tua palavra. Fala conosco de maneira clara, precisa, e não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. Você diz amém. Amado, iniciamos 2023, evangelista orando, eu também orando,
Deus pôs no nosso coração que 2023 é o ano do clamor. O ano do clamor. Que tudo que nós vamos fazer em cada culto, cada ministração que o Espírito Santo colocar em nosso coração para transmitir para a amada igreja, ao término, nós vamos estar clamando em cima daquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, tendo essa compreensão que nós já estamos em 2023, nós devemos estar ligados que tudo que Deus vai falar ao nosso coração, nós devemos estar sensíveis a clamar a este Deus. Eu estava lendo a palavra a qual Jeremias estava enviando para o povo de Judá, no livro de Jeremias, e o Espírito Santo ministrou meu coração, e eu fui impactado em algo tão simples, que eu falei, eu tenho que falar para a igreja. Deus não está morto. Parece algo tão estranho, tão insignificante, mas Deus, Ele quer que nesses últimos dias em que está findando a sua vinda, Ele quer que a sua igreja tenha essa compreensão. Deus não está morto. Por quê? Porque nós entendemos que quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando que Ele é o nosso Deus. Sendo Ele o nosso Deus, Ele quer de nós uma posição esta de que todo dia Ele está contemplando a nossa vida. Todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, Ele está contemplando a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer isso em Hebreu, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E quando eu estava lendo o livro de Jeremias, veio isso no meu coração: Deus não está morto. Por quê? Porque nós devemos viver conforme esta mentalidade. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro ao qual Jeremias escreveu, no capítulo 32, se eu não me engano, que a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: o seu primo vai vir até você, e quando ele vier, ele vai estar oferecendo para você o terreno, o sítio, a posse, a parte do campo que é dele. Ele vai estar vendendo para você. Jeremias, você compra. Compra porque certamente esse povo vão para a Babilônia, vão passar um tempo, mas vão voltar, vão produzir aqui ainda, vão colher. E isso foi tão intenso no meu coração que eu comecei a compreender algo. Nós precisamos nesses últimos dias clamar para que os nossos ouvidos venham estar sensíveis. Deus, Ele quer falar para nós as coisas futuras, as coisas que vão vir de conto para nós, para que a gente não venha ficar confundido. Compro ou não compro? Faço ou não faço? É para mim não ir? É para ficar? Eu saio, eu deixo? Eu vivo ou não vivo isso? Deus, nesses últimos dias, Ele quer que nós entendamos: eu estou vivo. Eu quero que minha igreja ouça a minha voz, ouça o Espírito. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Jeremias estava sensível.
E no momento que ele ouviu, ele ficou em espírito esperando. E a Bíblia diz que o primo no outro dia foi de encontro a ele, oferecer. E automaticamente ele comprou, tendo uma certeza, tendo a convicção, crendo. E agora nós vamos olhar para este versículo aqui, foi onde nós vamos dar o pontapé. Jeremias tinha certeza: eu não estou louco, eu não estou vendo coisa, eu não estou ouvindo coisa, Deus existe, Deus falou comigo, e eu vou tomar esta atitude, eu vou investir, ainda que tudo em minha volta está sendo destruído pelos babilônios, tudo em minha volta está sendo dissipado, roubado, levado, mas eu vou comprar, eu vou colocar dentro de um vaso, vou lacrar, porque no tempo certo eu vou voltar e vou mostrar que é meu. Entenda que isso é uma fé, e nós, ao entrarmos na igreja e ouvir os louvores, e nós devemos entrar aqui ligado: Deus está vivo, o olhar do Senhor está sobre toda a terra, Ele está aqui agora contemplando a minha vida. Ao pisar aqui agora, tudo que eu vou fazer não é mais normal, é para um Deus que está contemplando, é para um Deus que está me vendo, é para um Deus que está com a expectativa de qual é a minha compreensão da existência dEle. Amado, isso é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos chegando na igreja e a gente estamos assim: não, rapaz, Deus, Ele quer que você compreenda, Ele está aqui, Ele está aqui. Essa convicção deve brotar em nosso coração, porque ao olhar o livro de Hebreus, nós vamos ver claramente Deus falando para a igreja: sem fé é impossível vocês virem na igreja e me agradar. Sem fé é impossível vocês terem uma comunhão comigo. Sem fé é impossível vocês abrir a boca e dizer que é cristão. Sem fé é impossível vocês conseguirem inflamar outras pessoas, vocês conseguirem mostrar para as pessoas que vocês não estão vendo, mas estão crendo naquilo que está esperando, naquilo que tem certeza que está acontecendo. Sem fé é impossível vocês entrar aqui e me dar um culto racional. E isso é importante para nós. Eu preciso de fé, porque Deus existe. Deus existe. Se eu não tiver fé, é impossível agradar a Ele. Porque Deus vai dizer: porque as pessoas que vão vir até a minha igreja, as pessoas que vão vir até o culto, eles devem ter convicção que eu existo. O que isso significa? Se Deus existe, e eu estou vindo semear na presença dEle, com fé, com convicção, com certeza, aquela semente não vai morrer, Ele vai regar, Ele vai dar o crescimento. Então, quando nós entendemos dessa forma, nós devemos começar a dizer: Deus não está morto, eu que estou morto na minha vida religiosa, eu preciso ter um despertar, eu preciso me posicionar, eu preciso falar claramente com Deus, como eu falo para minha esposa, como eu falo com meu patrão, como eu falo com meu amigo, como eu falo com as pessoas. Deus está vivo, Ele quer que eu tenha essa compreensão. Quantos estão entendendo? Nós não podemos deixar que a religiosidade nos conduza e nós ficamos na mecânica. Nós precisamos entender que Deus enviou Jesus Cristo para nos dar novamente uma comunhão verdadeira. E aqui vai dizer para nós que é impossível. Ele nos dá recompensa se nós não termos essa convicção. Quando eu estava meditando e pensando sobre isso, eu vou ver verdadeiramente
que tudo o que aconteceu na vida das pessoas que se aproximaram de Jesus, eles só obteram porque tiveram fé. Amado, se nós não tivermos fé, nós não vamos obter o que nós desejamos da parte de Deus. Aqui mesmo vai dizer para a gente, a fé é a certeza. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando vai chegar. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que o mundo jaz do maligno. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho nenhum desejo mais de querer ter comunhão com o mundo. Por quê? Porque lá está o maligno. Lá está a operação do maligno. Eu tenho certeza, eu tenho fé. Eu não vejo ele, mas sei que ele está em todos os lugares, influenciando as pessoas para agir contra a vontade de Deus. Quando nós andamos pela fé, nós tomamos a atitude correta. Nós entendemos que quando eu tenho certeza de algo, aquilo não mais me engana. O problema é que as pessoas estão com dúvida. A certeza, a fé é a certeza, é eu crer que as palavras de Deus é a verdade nesse tempo, que a certeza que Deus me escolheu para este tempo, para despertar as pessoas que estão achando que Ele está morto, está vivendo, porque quando eu vivo contrário à palavra de Deus, eu estou dizendo que Deus está morto. Tudo aquilo que alguém tentou transmitir foi coisas que foi comunicando de pai para filho. A palavra nos diz que desde o tempo já de Pedro, vai dizer a palavra, que as pessoas falaram assim: sim, vocês estão nos dizendo isso, nossos pais nos contaram isso, os nossos pais acreditaram na vinda do Senhor Jesus Cristo, e cadê que não acontece essa vinda? Cadê Ele? Você não sabe que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Então, quando nós temos a certeza que existe o céu, que Deus vai buscar um povo, nós não importamos que vai ser nesse corpo, se vai ser na ressurreição. Eu tenho certeza que Jesus Cristo foi preparar uma morada para nós, e nós devemos viver uma vida aqui na terra irrepreensível. O tempo não pode mudar aquilo que a palavra de Deus estabeleceu, dizendo que devemos ser santos como Ele é santo. Nós não podemos deixar que o diabo consiga inflamar as pessoas de tal maneira e dizer isso foi coisa do passado, porque isso vai acontecer. As pessoas vão retroceder pelas circunstâncias, pelas coisas que vão ocorrer, de muitas pessoas que vão deixar a fé, vai deixar o caminho da qual eles confessavam, e vão viver o padrão do mundo, do diabo, do anticristo. E isso vai fazer com que muitos desejem viver aquela vida acreditando que aquilo tudo era mentira. Porque se Deus existe, por que essas circunstâncias? Por que essas pragas? Por que a fome? Por que a guerra? Por que esse caos? E nós vamos dar mais fé que aquilo ali é a realidade do que a vinda do Senhor, e vamos nos entregar, se nós não termos convicção, fé, que Deus existe. Amado, eu estou indo pela linha que o Espírito Santo está me conduzindo, mas eu quero que você compreenda que o propósito que Deus quer que você tenha, que Ele existe. A vida que você está vivendo está transmitindo para as pessoas que Deus vive. A forma como você tem vivido nesses últimos dias para com Deus está revelando para as pessoas que realmente existe um Deus. Certa vez Pedro vai dizer dessa forma: 1 Pedro capítulo 3 versículo 15: tenha no coração de vocês respeito por Cristo, e o tratem como Senhor. Esteja sempre pronto para responder
a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Pedro estava dizendo para aquela igreja: vocês devem ter respeito para com Cristo. Quando nós falamos que o nosso Deus não está morto, nós estamos falando que Jesus Cristo vive. Ele não morreu e ficou naquela tumba. Ele morreu e ressuscitou. Quando nós temos essa compreensão, nós falamos que Ele é o nosso Senhor. Se isso é verdade, a Bíblia está dizendo que Pedro está dizendo para aquela igreja: se vocês estão dizendo que Cristo é o Senhor de vocês, viva com respeito a respeito dEle, viva com respeito ao nome dEle, viva com respeito à pessoa dEle e às palavras que Ele deixou para vocês. Agora, como é que eu falo que Jesus Cristo está vivo e que a palavra dEle é a verdade na minha vida? E a Bíblia nos diz claramente, como o evangelista falou, que havia alguém que estava ferido, machucado, e descia o sacerdote e o levita. Ambos cantavam, pregavam e falavam de um Deus, dizendo que esse Deus foi que deu os mandamentos, que deveríamos amar o próximo, que deveríamos amar a Deus. E estes dois que ali falavam, ao ver aquele homem ferido no chão, não fez nenhum esforço para se aproximar e cuidar. Agora a Bíblia nos diz que Jesus vai dizer que veio um samaritano, e o samaritano, vendo aquele homem ferido, passa o óleo, coloca na sua carruagem, leva para a hospedaria, e depois fala para o homem: se esse homem te dá gasto aí, se esse homem consumir alguma coisa, quando eu voltar eu vou pagar. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Se nós não vivermos aquilo que Deus está pedindo para nós, nós estamos dizendo para a sociedade que o nosso Deus está morto. Se nós não vivermos aquilo que Jesus está pedindo para nós, nós vamos dizer com a nossa vida que o nosso Deus está morto. E o nosso Deus não está morto. Por isso nós devemos praticar aquilo que Ele está pedindo para nós nesses últimos dias. Agora vai o samaritano para a sua cidade, e vai o sacerdote e o levita. A minha pergunta é: para aquele homem que estava ferido, se ele saiu de Jerusalém, e ele viu o sacerdote pregando, e ele viu o levita cantando, e quando ele estava ferido, ele viu o samaritano cuidando dele, ambos falou do seu Deus. Não sei se você está captando. Quem ele vai acreditar que esse Deus existe? O Deus do sacerdote, o Deus do levita, ou o Deus do samaritano? Quem aquele homem ferido vai acreditar? Quando ele sair dali curado, ele vai dizer: eu acredito no Deus do samaritano, porque o Deus desse samaritano ensinou a ele como ele deve cuidar do próximo. Então nós devemos compreender dessa forma. Se nós não vivermos aquilo que Deus está pedindo para as pessoas, o nosso Deus é um Deus morto. Se nós não começarmos a invertir, se nós não começarmos a dedicarmos, se nós não aplicarmos a nossa vida em querer que outras pessoas tenham alegria, tenham paz, tenham libertação, tenham compreensão, essas pessoas, elas não vão acreditar que o nosso Deus salvou o mundo. Agora, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver claramente, em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, 1 João, no capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: quem diz que vive unido com Deus,
deve viver como Jesus Cristo viveu. Em outras palavras, é traduzido assim: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Entende? Se nós estamos dizendo que o nosso Deus está vivo, e nós temos uma comunhão, nós adoramos, nós servimos, nós vivemos uma vida instruído pela palavra dele, nós devemos viver como Jesus viveu. E como Jesus viveu, Jesus não ficou buscando aplauso dos homens, Jesus não ficou buscando a riqueza dos homens, Jesus não ficou buscando paparicar os homens. Jesus queimava para resgatar as ovelhas perdidas. Se você está nele, deve andar como ele andou. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vindo para a igreja, e tudo que elas estão aprendendo é exigir o agora. Tudo que elas querem é o já. Tudo que elas querem é algo para si. Quando na verdade nós precisamos entender que Deus, Ele está dizendo para nós: vocês devem viver pela fé. E viver pela fé é viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Se eu não tenho este desejo de viver a vontade de Deus, se eu estou querendo já, se eu estou querendo conquistar, se eu estou querendo prosperar, eu não estou revelando o Deus que me enviou. Portanto, as pessoas, elas não conseguem ver Deus, e Deus, através da minha vida, para essas pessoas estão mortos. Por você, eu acredito que Deus está morto. Então, entenda algo que Deus ministrou no meu coração. Eu quero que você saia daqui. Deus, Ele quer que você compreenda isso. Se você não buscar nesses últimos dias aumentar a sua fé, aumentar a sua crença, aumentar a sua convicção de que Deus, assim como o ar que você sente, Ele está próximo de você em qualquer lugar. Deus, Ele quer que você entenda que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe recompensa quando eu busco a Deus, quando eu me dedico a Deus, quando eu me disponho a viver a vida de Deus. Eu não preciso se preocupar com as bênçãos, porque Ele vai enviar para a minha casa. Mas isso tudo você tem que ter primeiramente fé. E como é que nós adquirimos fé? Como é que eu adquiro fé? Como é que eu adquiro confiança com o nosso irmão João? Andando em comunhão. Constantemente estamos conversando. Constantemente estamos vivendo os momentos bons, os momentos ruins. Em todo momento que nós estamos caminhando, eu estou passando a conhecer João, e João está passando a me conhecer. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele chamou aqueles discípulos para que eles pudessem adquirir fé nele, para que depois que Ele viesse a morrer, os discípulos pudessem ter convicção que Jesus Cristo iria ressuscitar. Agora, isso foi adquirido com o tempo. A vontade de Deus de curar a tua casa, de curar a minha casa, de trazer prosperidade, de trazer transformação, está no simples fato de que eu e você tem fé, em que eu e você creia nele. Quando nós olhamos nas Escrituras,
toda a manifestação de Jesus com poder foi porque as pessoas que se aproximaram dele se aproximaram com fé. E Deus está dizendo para mim e para você: sem fé é impossível de vocês me agradar. E a Bíblia nos diz que quando se aproximaram de Jesus e olhou para ele, a Bíblia diz que falou assim, um centurião: Senhor, o meu servo está enfermo. Mas ele falando: se o Senhor enviar uma palavra para minha casa. Entenda que este homem, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, o coração dele teve fé. E quando ele se aproximou de Jesus, qual foi a atitude dele? Você é Deus. Então, quando se aproxima de mim, vai dizer a Bíblia no livro de Hebreus, eu quero que vocês se aproximem da forma como eu sou. Eu quero que vocês acreditem que eu sou capaz de fazer. Quando vocês se aproximar de mim, não traga os seus problemas como maior do que a minha pessoa. Não entre na minha presença se preocupando mais do que me adorar, do que me servir, do que acreditar. Aquele homem, ao se aproximar de Jesus, ele tinha convicção de que estava na presença de Deus. Apenas uma palavra. E Jesus vai dizer: eu não vi fé em todo Israel. É isso que me move. É isso que sai poder da minha parte. É quando alguém se aproxima de mim e sai que eu sou galardoador. E quando se aproxima tem fé. E Jesus pode ir que seu criado já está curado. Não há dificuldade em Deus em manifestar o seu poder quando encontra uma casa, uma pessoa, uma família que tem fé. E é por isso que Ele está dizendo para mim e para você, em 2023, quando você entrar neste lugar, entre clamando, acreditando, confiando que eu estou aqui. Por isso que vai ser o ano do clamor, um ano que eu acredito que esse Deus que está nas Escrituras, Ele existe. Senhor, só uma palavra para minha casa. Senhor, no primeiro culto que nós tivemos, o Senhor ministrou o nosso coração que eu tenho que ter fé. Eu não vim aqui, Senhor, para adorar o óleo. Eu não vim aqui para adorar o lenço. Eu não vim aqui para adorar nada. Isso aí pode ser até um instrumento que o Senhor vai usar, mas eu creio que o Senhor existe, que os teus olhos são como chama, os teus olhos estão sobre toda a terra. A tua palavra me diz: clama a mim e te responder-te-eis. Senhor, estou aqui neste ambiente onde tu disseste, onde estiver reunido no meu nome ali, ordeno bênção. É isso que Jesus Cristo quer. Eu vou edificar uma igreja, e essa igreja tem que ter essa convicção, que eu estou vivo, ressurreto. Eu opero no passado, no presente e no futuro. Eu quero trazer a revelação para os meus filhos, a compreensão do que vai acontecer. Diz a palavra do Senhor, porque os meus servos e os profetas, eu falo em sonhos, em visões. Agora, com Moisés, que sabe que eu existo, eu falo face a face. Deus quer falar com aquele que acredita que Ele existe, face a face. Você entrou neste lugar e Deus está dizendo isso para você, dizendo isso para mim. Eu quero que pessoas que tenham convicção que eu existo, que já entra neste lugar ligado, pisando. Eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que aquela mulher falou: se eu simplesmente tocar na orla, não foi isso? Porque ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou, Ele é Deus. Aquele que está ali no meio da multidão é Deus. Eu preciso tocar nele. Então, quando você entra neste lugar, Ele está dizendo para você: filhos, eu continuo sendo o mesmo Deus. Se você entrar naquele lugar convicto, conectado, ligado em mim, se você acreditar, vai sair virtude para a sua vida, para a sua casa. Mas é importante que eu e você creia que Ele existe. Ele não é uma história do passado. Ele não foi um bom mestre.
Ele não foi um bom profeta. Ele é Deus. Ele continua reinando, governando e administrando toda a terra. Agora nós estamos vendo que pessoas estão retrocedendo, pessoas estão diminuindo a sua vida de comunhão, a sua vida de intensidade, a sua vida de busca. Pessoas não estão desejando estar mais e mais na presença dele, em comunhão aqui, ou em lugar onde congrega com um desejo: Senhor, eu quero mais, porque eu sei que tem mais, existe mais da tua parte. Moisés tinha isso: eu quero mais, mostra-me a tua glória, me mostra, porque eu sei que tem mais da tua parte, me mostra mais a tua glória, o teu esplendor, a tua face. Pessoas assim é guardado por Deus. Pessoas assim, a circunstância não vence no deserto. Por isso Deus, Ele está dizendo no nosso coração que precisamos ter fé, convicção, que aquilo que eu espero está me aguardando, aquilo que eu desejo está vindo, aquilo que eu estou pedindo vai estar chegando, aquilo que eu vou estar fazendo nesse 2023 na presença de Deus, não é diante de alguém que está morto, mas de alguém que disse claramente suas palavras: vinde a mim. Ele tem cura, ele tem sabedoria, ele tem estratégia, ele tem força para nos dar. Mas precisamos vir na presença dele convicto: eu estou botando a minha roupa, eu estou me preparando para dar um culto, para adorar aquele que é o dono da minha vida. Ele está cuidando da minha vida. Cerca de 8 bilhões ele me escolheu para ser dele. Este Deus me escolheu a dedo. O diabo, ele quer roubar isso. Quando nós cedemos a tentações do diabo, a gente pensa que a vida é isso aí, ó: comer, beber e viver uma vida que vai durar 80, 70 e acabou. Não. Deus, Ele está dizendo: aquele que se aproxima de mim deve ter uma vida, uma postura, uma convicção de que cada detalhe, cada atitude, cada forma que ele vai fazer para me agradar, eu sou galardoador, eu sou recompensador. Num tempo oportuno, eu vou mostrar para ele que aquilo que ele fez em oculto, aquilo que ele orou em secreto, aquilo que ele pôs no coração em fazer para me agradar, certamente eu mostrarei para ele, que eu contemplei, que eu recebi, e mostrarei. E Deus está dizendo para nós nessa noite: sem fé é impossível. E como é que nós vamos adquirir fé? Buscando mais e mais em comunhão com Ele. À medida que os discípulos, eles passaram a caminhar com Jesus, quando Ele estava no meio do mar, a tempestade batendo, a Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo. Pedro, tendo sabedoria de barco, de mar, de peixe, ele olhou para ele e disse: Senhor, não importa que nós perecemos, você não é normal, você não é como nós, você é alguém que é filho de Deus, manifesta agora. Pedro tinha visto Jesus multiplicar pão, mas ele tinha certeza do poder de Jesus, e a Bíblia nos diz que Jesus acalmou. E quando acalmou, Pedro agora vai dizer: quem é este? Eu pensei que ele só sabia atrair peixe, mas ele tem poder de parar a tempestade. À medida que você caminhar com Deus, Ele vai mostrar para você que Ele não é só poderoso de abrir uma porta de emprego, que Ele não é só poderoso para restaurar a tua saúde, mas que Ele é poderoso para fazer muito mais do que os teus olhos e o teu coração jamais imaginou. Clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas firmes que não sabe. Você vai ter certeza e compreensão de coisas que você nunca viu, porque Ele vai te ensinar.